Na aula passada sobre cones, analisamos os seus elementos. Pessoal, lembre-se de todos os elementos dos cones, geratriz, altura, etc. e compare-os com os das pirâmides. Estudamos a secção transversal, a secção meridiana e os cones equiláteros. Veja as secções transversal e meridiana e também observe as características do cone equilátero. E vimos como é o cálculo das áreas e do volume dos cones. Observe a semelhança das fórmulas dos cones para as fórmulas das pirâmides e faça exatamente aquela transformação de cada uma delas. Uma boa aula. Oi, gente, tudo bem? Como é que tá tudo por aí? E Chico, você? Tudo bem, Altamar. Olha só, hoje é o dia do nosso último sólido geométrico, não é? Exatamente. Nós vamos trabalhar hoje com a esfera, que não é a nossa última aula do módulo, hein, pessoal? Mas sim é o nosso último sólido trabalhado. Vocês lembram dos outros sólidos? Você está bem ciente de quais todos que nós estudamos, Chico? Tá olhando para a esfera? Desculpe, eu estava aqui olhando para a minha esfera que eu trouxe. Tá pensando no teu futebolzinho de saída, provavelmente, né? Uhum. Não, vamos deixar o futebolzinho para depois, vamos relembrar os nossos sólidos ali. Veja bem, nós estudamos como sólidos geométricos, os primeiros foram aqueles que nós chamamos de poliedros de Platão. Lembram deles lá? Eram aqueles poliedros regulares, todos bonitinhos, todas as suas arestas iguais. Fizemos até um monte de relações com eles. Depois estudamos, passo a passo, os prismas, e daí notamos que o cilindro também era prisma, fizemos uma aula só para cilindros. Depois nós vimos as pirâmides e, consequentemente, fizemos uma aula só para cones, que também era uma pirâmide, e chegamos finalmente à esfera. Tudo certo? Tudo certo, estou ligado em tudo. Tá ligado em tudo. Dá para tirar tudo de letra agora, né? Porque a esfera é um pouquinho diferente, ela tem relações um pouquinho distintas dos outros sólidos. Mas também não é nada mais complicado, nada que você vá ter maior dificuldade. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha para essas coisas? Vamos lá, Chico? Você já observou que a esfera é, na realidade, um sólido também de revolução? Não, calma, não é um sólido que vai querer brigar com os outros, mas sim um sólido do mesmo tipo que era lá o cone e o cilindro. Quer dizer, lá no cilindro você girava um retângulo e com isso você tinha o cilindro. No caso do cone, girava um triângulo, retângulo, e girava e tinha um cone. Nós vamos observar uma animação daqui a pouquinho, exatamente para notar de onde surge essa esfera. Mas antes disso, vamos olhar para alguns elementozinhos dessa esfera. Vamos lá? Olha lá. Essa daqui é a figura que vai dar origem para vocês na esfera. Notem que é um semicírculo, correto? Ou uma semicircunferência. Onde nós estamos aí, ó, evidenciando em vermelho para vocês o raio. Lembrando que o raio é sempre a distância do centro a qualquer ponto da periferia da circunferência. Tudo bem? Estou chamando ali, ó, o eixo ó, de P1 a P2 é um eixo que eu vou girar. E eu quero que vocês observem exatamente na animação que vocês vão assistir agora aí, que quando ele gira, tanto faz girar para o sentido horário ou anti-horário, ele forma a mesma figura. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nessa animação aí? Altamar, fala. Antes de ir para a animação, só quero tirar uma dúvida aqui. Então vamos lá. Olha só, então o O seria o centro dessa circunferência, o A e o B são esses pontos periféricos que você falou. Sim. O R daí é o raio. E aquilo que atravessa de cima até embaixo é o eixo, é isso? Exatamente, exatamente. O P1, P2, né? É o eixo. Tá. Certo? E agora você vai girar isso para fazer uma esfera? Exatamente. Nós vamos pegar ali em cima, onde está escrito eixo ali, ó, e vamos fazer uma revolução ali, um giro. Tudo bem? Mostra aí, Altamar. Então vamos lá. Animação para vocês aí.
Então, pessoal, observaram lá? Chico enxergou bem certinho ali a revolução? Aham. Olha lá, nós geramos essa esfera, tudo bem? Notem que eu ressaltei aqui em vermelho e em azul 2 círculos, um menor e um maior. Você está conseguindo notar eles aí, Chico, na nossa tela? Tem um bem no azul meio menor. ali que é maior, né? Que Isso, é vermelho. está em vermelho. Tá, e tem um mais para cima que é o azulzinho. Exatamente. Notou que ainda aparece ali os 2 raios? Ou seja, os pontos A e B continuam tendo essa ligação com o ponto O, que você ressaltou que era o centro? Aham, tá ali, os 2 raios. Os 2 raios. Quer dizer, eles continuam sendo, o que era raio da circunferência, continua sendo raio da esfera. Só que agora você tem ele em todas as direções, correto? Inclusive, a distância do ponto O até o P1, ou seja, sai do ponto O e vai até a periferia da esfera, ali embaixo, aquela linha que se formaria a circunferência, ela também é igual à medida do raio. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Altamar. Nós vamos observar que esse círculo do meio, o círculo em vermelho, é a maior circunferência que aparece ali. Daqui a pouquinho nós vamos até dar um nome para isso de circunferência máxima ou círculo máximo, certo? E qualquer outro ponto que você pegue da periferia aqui, sempre vai gerar também uma circunferência em volta, que serão menores que esse círculo do meio, certo? Agora, importante, o centro dessas circunferências menores ali sempre estão sobre o eixo. Olha só, eu quero que vocês ressaltem mais uma informação aqui, ó. Notaram que essas linhas que dividem a circunferência como se fosse dividir em gomos ali? Isso daí a gente vai notar um pouquinho mais à frente também, que é um elemento da circunferência. Esse gomo que está retirando, como se fosse uma fatia da melancia, aqui, ó, né? É um dos elementos. Nós vamos dar nome para isso lá na frente. Certo, pessoal? Ó, notem todos esses elementos. Se nós cortarmos e tirarmos a tampa, é um elemento. Se nós ficarmos com esse meio, é um elemento. Quer dizer, todos esses caras nós vamos estar estudando em separado de agora em diante. Vamos nessa? Então, vamos lá. Secção. Veja bem, eu falei para você que nós vamos cortar em várias direções. Certo? Então, aqui não tem aquela história de secção meridiana, secção transversal específica. Por quê? Quando você faz uma secção meridiana ou uma secção transversal, de qualquer forma você vai estar cortando em circunferências. Você vai estar fazendo cortes na sua figura, cortando em circunferências. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, numa laranja aqui, que eu ia fazer para o meu lanche, mas daí eu aproveitei para dar na aula. Note, nessa laranja que não é bem uma esfera, mas dá para a gente pensar nela como uma esfera, se eu passar uma secção aqui, gera um plano. Então, isto é uma secção, correto? Só que note que, indiferente se ela estivesse em pé ou se ela estivesse deitada, a secção continua sendo a mesma. Então, por isso que a gente não fala em secção meridiana ou secção transversal. Fala, Chico. Altamar, deixa eu só entender uma coisa. Quer dizer, então, que não interessa essa coisa de ser paralelo ao plano da base, porque a esfera não tem nada de base, essas coisas não tem nada, né? Do jeito que você cortar, ela vai fazer uma circunferência, é isso? Exatamente. Porque não é uma questão que não tem base, mas é que a base seria um único ponto. Porque se for uma esfera perfeita, a hora que ela está apoiada no chão, ela toca um único ponto ali. Certo, Chico? Certo. E meridiano ou transversal era a ideia de ser paralelo ou perpendicular ao plano da base. Então agora não tem, não nos preocupamos mais com isso. Vamos seguir? Então olha lá. Olha, essa secção nós já havíamos visto, eu só dei uma viradinha nela agora de ponta cabeça, porque fica uma visão mais interessante. Mas lembra daquele círculo menor que nós havíamos feito lá em cima. Notaram aqui, ó, os elementos? O raiozinho. O que é esse raiozinho, esse Rzinho? É o raio da circunferência menor. Não é o círculo máximo nesse caso. Certo, Chico? Peraí, é um círculo menorzinho, por isso que é um Rzinho pequenininho? Exatamente. Só para diferenciar, né? Deixa eu só entender uma coisa. Tá. Você tem um Rzão ali, então, que é o raio da circunferência. Raio da esfera, né? Ah, tá. E você tem um Rzinho, que é o raio daquela circunferência que se formou ali embaixo. Isso aí mesmo. Agora, olha outra figura interessante que aparece. Olha novamente ali o triângulo retângulo. E notaram que tem um Dzinho ali? Esse Dzinho é a distância entre o centro da esfera e o centro da circunferência. E, obviamente, conforme eu vou cortando mais distante ou mais próximo do centro da circunferência, esse Dzinho vai ficando menor. Automaticamente, pessoal, nós conseguimos trabalhar para descobrir esta medida do raio menor, do raio da circunferência menor ali,
fazendo triângulo, retângulo através do Teorema de Pitágoras. Porque o raio da esfera nós conhecemos. Essa distância nós vamos determinar. Fala, Chico. Altamar, deixa eu então adivinhar qual que é a fórmula que vai aparecer aí. R ao quadrado é igual a R ao quadrado mais D ao quadrado, é isso? Será que é isso? Teorema de Pitágoras, né, pessoal? O R faz o papel da hipotenusa. Vamos olhar para isso lá? Olha lá. R ao quadrado igual a D ao quadrado mais R ao quadrado. Tá ficando craque nisso, hein, Chico? Tô ligado, aprendi tudo. Mas também, né, nós estamos falando em Teorema de Pitágoras já há quantas aulas? Há milênios, né, mais ou menos, né? Já nem lembro de quando nós começamos a falar em Teorema de Pitágoras. Notem que isso vale em qualquer altura que você corta. Tanto faz cortar acima, abaixo e mesmo no círculo central. Se você cortar no círculo central, o que vai acontecer é que essa distância vai ser igual a zero. E daí satisfaz da mesma forma aqui. Certo? Certão. Então vamos seguir. Lembra qual era a fórmula do cilindro? Como é que era lá? A fórmula da superfície cilíndrica era a fórmula da superfície total do cilindro. Como é que a gente fazia? A gente olhava para a superfície lateral e somava a ele as superfícies da base. Quando era uma pirâmide qualquer, nós pegávamos a superfície lateral e somávamos uma base. Só que agora, você já conhece a fórmula da esfera, quer dizer, olha lá na bolinha. Quer dizer, a gente olha, não tem base. Só tem a parte lateral. Será que a gente poderia pensar assim, numa parte lateral, né? Não tem base. Será que a gente vai continuar fazendo aquela história de somar a área da base com a área lateral? Acho que não, né? Acho que não, né? Seria mais complicado. Até daria para pensar um pouquinho assim, mas seria mais complicado. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos determinar qual o valor dessa superfície. Direto. Nós vamos observar que a fórmula é bem simplesinha. Vamos olhar para isso? Opa, minha bolinha fugindo aqui. Então vamos lá, vamos seguir. A nossa superfície, ela pode ser dividida em várias partes. Se eu pegar a superfície inteira, eu estou trabalhando com a superfície da esfera. E todas as outras partes serão proporcionais a essa superfície da esfera. Certo? Quer dizer, toda a esfera vai ter uma fórmula e todas os outros pedacinhos dessa esfera serão proporcionais a esse que você está trabalhando. Certo? Fala, Chico. Como assim? Ora, se você pegar só um pedaço, digamos aqui, ó, entre o círculo menor e o círculo máximo, nós já havíamos trabalhado, lembra lá? Se nós pegarmos um pedacinho entre o círculo maior e o círculo máximo, ele vai dar uma volta inteira. Essa área não é uma parte da área total da esfera? Ah, entendi. Se eu pegar o mesmo desenho, o mesmo tipo de corte de uma bolinha ou de uma bolona, eles vão ser proporcionais. É, mais ou menos essa ideia, tá? Quer dizer, sempre proporcional, lógico. Proporcional ao quê? Proporcional ao tamanho do raio, proporcional à altura, à distância, aquela distância anterior. Todas serão proporcionais ao corte que você fez. Certo? Tudo bem? Vamos seguir? Área da esfera, então. Superfície da esfera, 4πr ao quadrado. Pessoal, vamos memorizar essa fórmula. Nós não vamos demonstrar isso daí, porque em matemática, para demonstrar superfícies curvas assim, a gente utiliza uma ferramenta chamada integral, que é um pouquinho à frente do nosso nível aqui de segundo grau. Você vai até, se você se empolgar bastante com as nossas aulas, fazer um curso de matemática, vai aprender a fazer isso, certo? Então, a princípio, você acredita que a superfície esférica é 4πr ao quadrado. Fala, Chico. Altamar, quer dizer que você não vai me explicar essa fórmula. Eu tenho que acreditar nela e decorar. Você já teve bastante aula comigo, assim, você é uma pessoa muito crédula, né, Chico? Isso acontece aqui. Porque, na realidade, não que o cálculo seja muito complexo, mas é uma ferramenta que nós não conhecemos, certo? Então, seria melhor a gente acreditar nela do que ficar aprendendo uma nova ferramenta e assim vai. Fala. Feito, mestre, acredito. Acredita. Só porque eu falei que dava mais trabalho, né, Chico? Falou em trabalho, você já... Principalmente com uma bolinha na mão hoje, louco para bater uma bolinha depois do intervalo, né? Opa, vamos lá. Então vamos seguir aqui agora para olhar esses cortes todos. Veja bem, a calota esférica, antes de mostrar a figura, o que será que é a calota esférica? Pessoal, calota é aquilo que você olha no teu carro lá, né? Não fica na roda lá, em volta? Então, a calota esférica seria essa ideia do corte que nós fizemos na nossa laranja. Quer dizer, cortei, tirei, o que ficou para cima aqui, ó, é a nossa calota esférica. Se eu cortasse pela parte de baixo, seria a mesma coisa, correto? Vamos olhar a figura? Então, olha lá, estou tirando o topo da minha laranja ali, correto? Vamos avançar? Veja lá, ó. E note que esta altura que sobrou aqui, ela é que vai determinar
a superfície dessa calota. Mas isso é meio que direto. Por quê? Porque quanto maior a altura, maior será a área dessa tampinha, né? Vamos dizer assim. Se eu fizesse na minha laranja lá um corte mais abaixo, com certeza a área que a laranja que a tampinha da laranja aqui ia ocupar seria maior. Isso é óbvio, né, Chico? Acho que é meio direto, correto? Uhum. Tá. Então, a área agora da superfície esférica vai ser proporcional a essa altura. Então, olha lá, ó, superfície desse setor, dessa calota esférica, é igual a 2πr vezes h, correto? O h está substituindo para nós o que seria na fórmula da superfície esférica um 2r, um diâmetro. Porque lembra lá, a fórmula da superfície esférica, acabamos de ver, era 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado nada mais é que 2πr vezes 2r. Esse 2r é porque é o diâmetro da esfera. É aquilo que sai lá lembra lá dentro dos eixos? Saía do P1 e até o P2, que nós vimos na animação. Então, em vez de termos agora o P1 e P2, agora eu tenho o H, que é só esse pedacinho. Então, ficou vezes H. Agora, é uma coisa nova para você, só que você não vai precisar decorar outra fórmula por enquanto. Porque, da mesma forma que a parte de cima fica 2πrh, a parte de baixo também fica dessa maneira. Porque a parte de baixo também não é proporcional. Nós vamos dar outro nome para ela, mas vai continuar sendo a mesma relação. Tudo bem, Chico? Ah, é só pegar então a altura lá que você falou. A altura correspondente ao pedaço que você cortou. Sempre em relação do quê? Do topo, né? Ou seja, do pontinho lá da periferia até o corte. Certo? Beleza. Então vamos seguir? A zona esférica, olha, vocês vão notar, é outro pedacinho, né? Vamos lá, para ela então? Ó, agora o que eu fiz? Nota, eu continuei cortando as duas partes. Quer dizer, estamos passando aqui a faca. Eu não estou aqui com a minha laranja cortada em duas partes, porque senão depois eu não vou conseguir comer essa laranja, vai ficar toda pingando, né? Mas é como se você cortasse em cima e depois cortasse também em baixo. O que ficou no meio é essa figura que nós vamos enxergar agora. Certo? Vamos seguir? Então, vamos colocar aqui de novo. Estou trabalhando demais com essa laranja, você não dá vontade de pegar essa laranja logo, sabe, Chico? Eu que tô. Se eu der mole, você vai acabar pegando, né? Vamos lá. Olha só. A altura agora, de que pedaço que eu estou analisando? É do que ficou entre a calota esférica e o corte do meio ali. Certo? Esse pedaço também é proporcional a essa altura. Note, é a mesma relação. Fala. Tá, Altamar, deixa eu só entender uma coisa. Então não interessa que corte que a gente vai fazer. Assim, sempre vai ser aquela fórmula ali, né? Sempre vai ser aquela forma. Vão ter nomes diferentes, mas a maneira de calcular a sua superfície é a mesma. Certo? Beleza. Tá. Notem que se eu pegasse um pouco abaixo da metade também, daria para calcular. Só que daí, ó, a altura, você teria que pegar dois pedacinhos. Porque essa altura sempre é do centro até onde você cortou. Então, se você pegasse um pedaço para baixo da metade também, você teria que calcular a altura do centro para cima e a altura do centro para baixo. E calculava duas vezes e somava. Conseguiu entender isso, Chico? Não. O que sobrou aqui para nós? Vou pegar laranja de novo. Isso aqui não sei não se a laranja vai sobreviver. Olha só, vou tirar o topo, vou deixar do lado ali. O que sobrou aqui para mim foi tirando a tampa de cima. E como ela está meio quadradinha aqui, dá até para pensar que eu tirei a tampa de baixo também. Certo? O que sobrou aqui é a mesma figura que sobrou ali? Notem que não é. Por quê? A que sobrou ali é da metade para cima. Quer dizer, seria um pedacinho daqui até o final. É só essa parte de cima, isso é quase a 2 dedos meus aqui. Certo? A outra parte de baixo está nesta metade de baixo. Então, a medida da altura que eu estou trabalhando aqui, ela corresponde só ao que ficou da metade para cima. Se eu pegar também da metade para baixo, eu tenho que fazer isso duas vezes. Fala, Chico. Então essa coisa de zona esférica é sempre do meio até o ponto que você vai cortar lá em cima, não é? Exatamente. Tá? É que a gente considera apenas para ficar mais simples de ficar calculando. Tá? Porque é mais fácil você sempre medir em relação ao centro essas distâncias, já que eu sempre sei onde é o centro, do que ficar calculando de um ponto em cima até um ponto embaixo, etc. Tá bom? Beleza. Mole isso, né? Notem que a relação é bem simples, não tem muito segredo. Vamos seguir? O fuso esférico, esse vocês vão gostar. Vamos lá para a figura. Lembra que eu comentei com você? Era a fatia da melancia, certo? Quer dizer, você vai cortar uma maçã, você corta lá em pedaços,
Tira um pedaço. Na verdade, inclusive, eu vi, e depois você podia trazer, depois do nosso intervalo, né, Chico? Essa questão. Eu vi que você trouxe uma maçã na sua lancheira, que está guardada lá no armário, mas você podia, em vez de comer toda a maçã, trazer um pedaço para a gente olhar para isso, né? Tudo bem, eu trago para você ver. Eu te deixo até levar minha laranja. Mas eu só vou trazer o pedaço, não vou trazer a maçã inteira. Não, faz o seguinte, corta, me traz a maçã e o pedaço a gente olha separado, depois você deixa você comer, sossegar. Tá bom. Vai ficar mais magrinho, mas a gente trabalha com eles, né? A gente podia fazer isso com a melancia também, mas ia ficar complicado a gente ficar mostrando uma fatia de melancia e com certeza a gente não ia conseguir resistir e ia acabar comendo a melancia, certo, Chico? Olha só, eu vou puxar essa figura para fora aqui. Vamos olhar? O que ficou ali, ó? Notem. Notou, tá um buraco ali, né? Consegue ter a noção de profundidade ali? Eu consigo. Tá, então você notou que falta, né, um pedaço ali. Agora, qual será o tamanho desse pedaço? Como é que a gente faz para descobrir o tamanho dessa fatia, né? Desse gomo que a gente tirou ali? Notem que eu tenho ali um N que corresponde a um grau, a uma medida de um ângulo, que é correspondente ao tamanho da fatia. Quanto que seria a esfera inteira? Quantos graus tem a esfera inteira? 360. 360 graus. Se eu tirar um pedaço, não é proporcional aos 360? Então basta a gente fazer o quê? Uma regrinha de 3. Por quê? Porque eu sei que a 360 graus corresponde à esfera inteira. Quer dizer, corresponde ao tal do 4πr ao quadrado. Então, se eu pegar e abrir uma fatia de 30 graus, esse 30 graus vai corresponder a um pedaço da minha área. Então, para isso, eu vou montar uma regrinha de 3. Vamos olhar para ela? Olha só. O pedaço em graus, né, a fatia em graus, o teu fuso ali, em graus, corresponde a uma superfície determinada, que é a superfície do fuso. Enquanto que 360 graus corresponde à superfície da esfera. E a superfície da esfera é 4πr ao quadrado. Bom, mas nós já havíamos combinado com você de fazer a fatia lá, né? Estou notando que você começou até a me salivar. Vamos fazer um intervalinho, então? Vamos embora. Então vamos lá, pessoal, um intervalinho para vocês aí. Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar mais um pouquinho. Chico, combinado não é caro. Essa maçã, então, é minha. Tá bom, você pode ficar com ela, só porque eu comi a tua laranja, hein? Você comeu minha laranja, Chico? Depois a gente conversa sobre isso, né? Mas voltando aqui ao fuso, nós cortamos uma fatia da maçã. Então observe aqui, ó. Vou tirar essa fatia aqui. O que acontece? Olha exatamente, ó. Essa fatia tem uma superfície, correto? Ou seja, toda a casca da maçã aqui corresponde à superfície da esfera, se fosse certinho uma esfera. E por dentro vai ter inclusive um volume. E o que sobra na maçã, olha lá, é exatamente aquela proporção que nós fizemos com a regra de 3. Notou isso, Chico? Olha só, inclusive eu guardei aqui um fuso esférico da minha mimosa aqui, ó. Olha só, que tal? Ah, sim, da sua mexerica. Realmente é uma ideia, né? Você tirou realmente da mesma proporção, tá? Você lembrando lá, ó, se você quisesse calcular a área do seu fuso esférico, fala, Chico. Nada, eu só queria dizer que agora que eu já mostrei, posso comer? Pode, mas faz o seguinte, guarda para... Tá, vamos lá. Já que já comeu, olha só, a regra de 3, relembrando, era exatamente a relação entre o ângulo que nós cortamos, seria o ex-gomo de mexerica do Chico, e toda a mexerica, correto? Bom, isso era só para a gente exemplificar, né, e relembrar essa parte. Vamos seguir? Olha só, setor esférico. Só que para fazer setor esférico, eu quero que vocês olhem essa animaçãozinha que vai aparecer para vocês aí. Notem bem a questão da profundidade, tá bom? Vamos lá? Notaram lá a questão da profundidade, quando girou a figura, notou que ficava exatamente como se fosse um cone tirando ali de dentro da nossa esfera? Enxergou bem isso, Chico? Enxerguei, parecia um pudinzinho. Só pensa em comida. Incrível, mas é isso aí mesmo. Tá bom. Se há algum problema ali, pessoal, note que a relação é a mesma que você utilizou até agora. Só que agora você tirou não mais uma área, você tirou um volume. E já que nós estamos falando de volume de esfera, note,
volume é o que está dentro, é a parte interna da esfera. Essa parte interna nós também não vamos deduzir a fórmula, vamos direto para a relação, que é 4/3 de πr ao cubo. Ela pega toda a parte. Automaticamente, se você tirasse um topo da tua laranja aí, ou como apareceu na tua figura na animação, o topo da esfera, você teria um volume proporcional a isso, que era proporcional ao quê? Aquele ângulo mesmo que cortava lá no fundo. Você notou que ficava lá como se fosse um cone lá no fundo, Chico? Altamar, tudo Fala. bem, mas como é que fica daí a fórmula se eu for calcular o volume de um setor esférico? É uma regrinha de 3 também, certo? Você faria o quê? Que 360 graus equivale ao 4/3 de πr ao cubo, e o número de graus que você tirou ali daquele setor, né, para sobrar toda a parte da esfera. Tá, por exemplo, 30 graus. Você ficaria, então, 360 equivale a 4/3 de πr ao cubo, assim como 30 graus equivale a x. E x é o volume que você quer achar. Tudo bem, entendi. Sempre a regrinha de 3, lembrando das proporcionalidades aí sempre em questão. Certo? Certo. Sem problema? Já vimos fórmulas, já vimos coisas. Não está sentindo falta de nada, não, Chico? Eu tô com aquela cosquinha já, uma vontade de fazer um exercício. Exercícios, né? O Chico, depois de comer muito, pelo menos ele fica disposto. Então, por isso, vamos fazer alguns exercícios? Aquele mesmo esquema. Eu falo o exercício, você pensa um pouquinho, resolve e a gente volta com a solução. Vamos nessa? Então vamos lá. Olha só. Determinar a área e o volume da esfera inscrita num cubo de aresta A. Então, pessoal, você tem que calcular a área da esfera e o volume da esfera em relação à medida A, que é a aresta do seu cubo. Quero que você observe que esta medida A é igual à distância que vai do topo aqui da esfera até o final. Ou seja, ela equivale a 2 vezes o raio. Então, a aresta é igual a 2 vezes o raio. Automaticamente, raio igual a aresta dividido por 2. Nós vamos utilizar essa relação na fórmula da superfície esférica e depois na fórmula do volume, tá? Então vamos fazer isso lá. Superfície esférica, que é 4πr ao quadrado, vai ficar 4 vezes π vezes, no lugar do r, a sobre 2. Então ficou 4 vezes a ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Posso simplificar o 4 com o 4, fica apenas então π vezes a ao quadrado. Isso é a superfície esférica em relação à medida da aresta do cubo dado. Vamos olhar para o volume? Olha lá. O volume é 4/3 de πr ao cubo. No lugar do r, novamente, eu vou colocar que r é igual a sobre 2. Então, volume da esfera igual 4/3 vezes π vezes a sobre 2 ao cubo. A ao cubo é a ao cubo mesmo, 2 ao cubo é 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu fiquei com 4/3 vezes π vezes a ao cubo sobre 8. Vou simplificar o 4 com o 8. Fica 1 em cima, e 1 vezes π vezes a ao cubo é π a ao cubo. E embaixo ficou 3 vezes 2, porque agora, no lugar do 8 é 2. 3 vezes 2, 6. Então, este é o volume da esfera em relação à aresta do cubo dado. Tudo bem? Vamos para mais um? Olha lá. Calcular a área total e o volume de um cubo inscrito numa esfera de raio R. Notem, agora é uma figura ao contrário daquilo que você estava fazendo. Tentem lá. Então, pessoal, vamos lá? Note que a figura agora é o contrário do que nós havíamos feito no primeiro exercício. O cubo agora é que está por dentro. A relação que eu vou utilizar, então, principal, é que a diagonal do cubo é igual ao diâmetro. Diagonal do cubo igual a diâmetro. O diâmetro é 2r, raio da esfera. Só que antes da gente continuar calculando aqui,
como eu vou utilizar nesse triângulo retângulo que pega a diagonal do cubo, a diagonal da base e a aresta, eu vou fazer a diagonal da base, eu vou relembrar com vocês como é que faz isso. Então vamos lá? Olha só, é outro triângulo retângulo, menor aqui. A diagonal da base é a hipotenusa e nós temos os catetos valendo azinho, que seria a aresta. Então, diagonal da base ao quadrado igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Resolvendo isso, diagonal ao quadrado igual a 2a quadrado, diagonal da base igual a raiz de 2. Eu vou utilizar esse resultado no triângulo retângulo maior, esse que está aparecendo aqui com dois lados pontilhados e um cheio. Vamos nele? Então, olha só. Diagonal do cubo agora ao quadrado é igual a diagonal da base ao quadrado, mas a diagonal da base nós vimos é a raiz de 2. Então está lá, ao quadrado, mais a quadrado. Elevando ao quadrado a raiz de 2 e já fazendo a substituição do 2r no lugar do d, eu fico então com 2r quadrado, está ali, igual a 2a quadrado mais a quadrado. 2a quadrado mais a quadrado, 3a quadrado. E desse lado, 2 ao quadrado, 4, r ao quadrado, r ao quadrado. Como eu quero o volume e a área de um cubo, eu vou agora isolar a aresta do cubo, para saber em relação ao raio. Então, isolando aqui a aresta, eu passo 3 dividindo. Vai ficar aresta ao quadrado igual a 4r ao quadrado, dividido por 3. Tirando daí a raiz quadrada dos dois lados, eu fico com o azinho igual. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de r ao quadrado é r. E embaixo ficou raiz de 3. Só que nós não podemos ficar com raiz no denominador. Então, nós fazemos a racionalização disso. Você multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Resultando em 2r raiz de 3 sobre 3. Então, esta é a medida da aresta. Pego, então, superfície do cubo 6a ao quadrado, no lugar do a, 2r raiz de 3 sobre 3. Resolvo isso ao quadrado. Vai ficar 4r quadrado vezes 3, porque raiz de 3 ao quadrado é 3, sobre 9. Fazendo as simplificações e multiplicações aqui, você vai resultar em 24r ao quadrado. Isto é a superfície do cubo. Da mesma forma, volume do cubo é a ao cubo. No lugar do a, 2r raiz de 3 sobre 3. Então, fiquei com 2r raiz de 3 sobre 3 ao cubo. Resolvendo isso ao cubo, 2 ao cubo é 8. Raiz de 3 ao cubo vai dar 3 raiz de 3, que eu vou simplificar com o 3 ao cubo. Então, o 3, cortando com o 27, que vai estar lá embaixo, vai sobrar embaixo 9. E o raiz de 3 continua lá, ó. E r ao cubo é r ao cubo. Então, no final, 8 raiz de 3, r ao cubo sobre 9. Tudo bem? Vamos para mais um? O raio da esfera inscrita num tetraedro regular mede 2 centímetros. Determinar a área total do tetraedro. Notem que agora a esfera está dentro de um tetraedro regular. Você lembra qual era o tetraedro? Aquela pirâmide formada por triângulos equiláteros. Tenta resolver lá, pessoal. Já voltamos. Então, pessoal, vamos lá? Notem que agora nós temos que dar um pouquinho mais de atenção na figura. Observe lá a esfera dentro do tetraedro e eu vou utilizar para resolver esse exercício esse triângulo retângulo que eu tracei aqui sobre a figura. Note, eu estou pegando esta medida, que é a altura do tetraedro, e estou pegando esse pedacinho aqui de baixo, que corresponde a 1/3 do apótema lateral, lembrando lá que esse apótema lateral é a altura de um triângulo equilátero. Eu vou trabalhar com essas medidas. O apótema lateral sendo um triângulo equilátero, sendo a altura do triângulo equilátero, ele vai valer a raiz de 3 sobre 2, que é lá da geometria plana. Vamos resolver então? Olha só, o raiozinho da esfera é igual à altura do tetraedro dividido por 4. Visualmente você nota aqui que este pedacinho aparece 4 vezes até o final ali, se você fizer a medida com o desenho certinho. Então eu vou utilizar esta relação, porque se R é igual a H sobre 4, o H é igual a 4 vezes o R. E vou substituir no triângulo retângulo que eu desenhei ali. Apótema lateral ao quadrado é igual a 1/3 do apótema lateral também ao quadrado,
mais a altura ao quadrado. No lugar dessa altura, eu vou colocar 4 vezes o R. Resolvo esse triângulo retângulo, chegando aqui então em 3A ao quadrado sobre 4 igual a A quadrado sobre 12 mais 16R quadrado, que vai dar para mim lá uma resposta em relação ao R. Observem aqui, ó, 16R quadrado igual a, subtraindo, né, de um lado em relação ao outro, vou chegar lá em 24R ao quadrado igual a A ao quadrado. Isso feito todas as simplificações. O exercício nos colocou que essa medida do raio era igual a 2. Então, 2 ao quadrado aqui é 4. 24 vezes 4, extraindo a raiz quadrada, vai chegar em 4 raiz de 6. Então, esta é a medida da aresta do tetraedro. Como nós queremos a superfície total do tetraedro, isso é igual a A ao quadrado vezes raiz de 3. No lugar do A, 4 raiz de 6. 4 raiz de 6 ao quadrado vezes raiz de 3. 4 raiz de 6 ao quadrado é igual a 96. Então, a superfície total é 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Ufa, né? Cansou um pouquinho, né? Vamos agora, então, para algumas dicas de estudo. Então, pessoal, ao resolverem todos os exercícios da apostila, não se esqueçam de sempre fazer o desenho e observar todas as suas estruturas. Tudo bem? Até uma próxima aula. Chico, agora já pode até ir fazer o seu lanchinho depois da aula, né? Um abraço. Beleza, falou, Tamar. Tchau, tchau, pessoal. Na aula de hoje, sobre esferas, analisamos a sua formação e o cálculo da superfície esférica. Então, pessoal, observamos que a esfera também é um sólido de revolução e notamos que a sua superfície era igual a 4πr ao quadrado. E vimos como é o cálculo do volume das esferas. Notamos também que o volume é calculado como sendo 4/3 de πr ao cubo. Até a próxima aula!